derreteu o motor. Sei lá quanto que deu de média. Não sei, vou ver aqui. Já conto pra vocês. Mas fui puxando. Sobrou só um gringo na frente. O cara pedala pra caçar a lora, bicho. E meti o motor ali, fui eu e ele ali abrindo a fila ali. Mas foi massa, irado. A Pri e as crianças estão lá em cima. E meu pai não conseguiu pegar o ferry e vai pegar o próximo ali, que são 2 ferries agora. Vou me proteger da chuva ali agora. Vou mostrar a bike da Pri e das crianças, estão ali. Vieram na tranquilidade, de busão, sossegada. E eu tô aqui agora pra cuidar das vistas das crianças e encontrar a família. E deu certo, tá aqui a turminha. Consegui chegar a tempo de pegar a primeira volta do barco. O vovô ficou. E aí esse barco, só para explicar aqui, esse barco ele vai chegar no porto, vai desembarcar, vai fazer a volta e vai buscar lá mais os outros veículos, caminhões que ficaram para trás. E também o meu pai, ele tentou acompanhar ali, ele falou que ia tentar vir junto, mas não deu certo. Então vim eu acho que cheguei eu e mais um outro ciclista que tava ali na... Eu encontrei ele já na última subida ali. E a gente veio pedalando forte ali, o rapaz ali também. Então foi bom pra dar uma limpada. E agora vou ajudar a Pri. Eu queria chegar aqui pra ajudar a Pri a desembarcar as coisas. Daí a gente para ali no final da travessia, espera dar a volta, e daí meu pai pega meu pai, espera ele chegar aqui, daí a gente vai arrumar um lugar pra ficar. Aqui já são 14h47, já 2h47, até chegar mais uns 20 minutos. E depois 3 horas até o pai dar a volta, umas 4h30 ele vai chegar ali. Então a gente já vai arrumando o lugar pra ficar tranquilo. E amanhã vamos tocar pra Chaitén, em direção a Chaitén. Agora eu vou mostrar aqui a saidinha da balsa. Tá aqui, ó, mais uma balsa que a gente deixa pra trás. As motos já se preparando pra sair. Turminha toda se organizando a saída. A Pri e as crianças estão ali esperando liberarem o embarque dos passageiros. E eu parei aqui na ponta para ser mais fácil de sair, que as bicis têm preferência na saída, então já deixei aqui prontinho para sair. E vamos esperar ali em cima ali para desembarcar e fazer todos os trâmites aí das bicis das crianças e da Pri. Caleta Gonzalo, chegamos oficialmente. Aqui tem a placa aqui do Parque Nacional Pumalim, Douglas Tompkins. Tem quem gosta de ler, tem vários livros que falam sobre os parques que foram criados por esse cidadão, Douglas Tompkins. Então tem uma mistura aí de amor e ódio. Tem muitas pessoas que gostam da atitude dele, tem outras que não gostam, que repudiam. Mas o fato é que chegamos no Parque Pumalim. Aqui já é a recepção do parque. Aqui é um cafezinho e uma cabana que a gente encontrou. A gente vai tentar pedir um pouquinho de abrigo, porque aqui tá frio pra dedéu. Frio pra dedéu. E como eu pedalei forte ali, agora eu tô um pouco molhado por dentro. Já dá pra ver que tem gringo só, gente. E quando tem gringo, troço... A gente é gringo aqui também, mas quando dá pra ver que tem umas caras de europeu assim, posso saber que o troço é caro. O pai deve estar chegando aqui por volta das 4h30 da tarde, 5 horas. Ou seja, temos mais 2h30 de luz, que não é suficiente pra gente chegar até nosso próximo destino. Então, e o clima tá desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, pelo sim, pelo não, a gente prefere ficar por aqui. Tentar achar algum lugar aqui por perto, não que não seja muito longe, que a gente consiga se virar dentro desse horário que tem quando o pai chegar. E daí, dali pra frente, a gente amanhã acorda mais tranquilo e segue nossa viagem sentido a Chaitén. Gente, também um detalhe, daqui pra frente, daqui onde a gente tá, até 25 km pra frente é estrada não pavimentada, ou seja, vamos ter que pedalar na estrada de chão, mas não tem problema, porque a gente gosta e a estrada está boa. Então, tranquilo.
Só esperar agora, ver se a gente consegue esse abrigo para ficar mais quentinho. Não tá molhando muito, a garoinha tá bem fininha, uma névoa assim, mas é o que tem. E olha o que o negrinho tá fazendo. Ó, quando a gente fala que é moleque, né? Não adianta, né? Moleque nasceu pra ser moleque. Olha lá, ó. Ah, tapiazinho. Não tem jeito as crianças de hoje em dia. Vem, tigrinho. ¿Qué? Tá fazendo arte, né, cara? Seu cara pálido. En Chile es un monumento natural, que significa que no puede ser talado ni comercializado. Y como les comentaba antes, solo existen en áreas reducidas. Y acá al frente podemos ver una réplica de lo que sería un árbol de alerce que se encuentra en el sendero. Si es que lo visitan van a poder ver en realidad cómo es este árbol. Se estima que ha vivido unos 3.500 años. Vivimos a través de un ecosistema marino que está en la siguiente salida. Que bueno, acá la idea es adentrarnos dentro del fondo marino, por eso vamos a escuchar el sonido del agua, cantos de ballena y esta representación del fondo marino. Ah, sí. Bueno, y acá en Palma, Lo conocía como Futa Wilimamo, las grandes tierras del sur. Los Huilliche han transmitido su piel, su cultura a través de historias. Pero hoy les contaré una mucho más antigua que comienza mucho antes de la llegada de los Huilliche. Al principio, cuando aún no existía el tiempo y el mundo era oscuro, despertó Juan, el primero. A partir de él se originaron los villanos. Ali é a administração do parque, é uma área que a gente conheceu, muito bonito. Um quincho, como eles chamam aquilo ali, que dá pra você ficar esperando um pouquinho, quando as pessoas esperam o barco. E aqui, café, Caleta Gonçalo. Então aqui é um café e também tem cabana. E eles também são proprietários, segundo a informação do pessoal do parque e o que eles me falaram ali, de um lugarzinho aqui na frente que chama-se de camping. O camping do Rio Gonçalo. Então a gente foi ver ali uma opção de pernoite, seria aqui, e inadmissível. Primeiro aí a questão da informação, pessoal muito estrelinha, acho que só tem eles aqui, então muito pouco simpático, fora da curva, não é o chileno que tá ali, deve ser de outro lugar, pessoal. Muito pouco simpático, meio curto e grosso. Foram passando as informações que tinham que passar, mas assim, sabe, com muito mau gosto de fazer. Acho que o pessoal não era muito feliz ali no que estava fazendo. E daí vem os números, né? Eles falaram assim, para ficar na cabana, 4 pessoas, vocês estão em 6, não pode ficar, tem que alugar 2 cabanas daí. O valor da cabana tá 253 mil pesos. Gente, isso em reais é fora da curva, gente. Para uma noite a gente gastaria o que a gente gasta praticamente na metade de um mês, com tudo, com comida, com hospedagem. São R$1.500, gente, uma cabana. Muito caro, seria equivalente a 253 dólares, que é alto para todo mundo que está viajando, não só para nós. O camping, então vamos de camping, que é agora a gente soube aqui que é o único camping pago. Daria 58 dólares. 58 dólares. Então, para dormir na nossa própria barraca, somente com um banheiro, uma estrutura muito
pequena, o lugar é bonito, não vou falar que não. É aqui do lado a entrada. Mas seriam seus míseros R$300 para passar uma noite no camping. Então, gente, me perdoe, mas essa Caleta Gonzalo aqui não é um lugar que nos convenceu e nos agradou a ficar. A gente descobriu que tem camping pra frente, que como tá fora de temporada não estão cobrando. Então vamos encarar aí uns 13K pra frente aí pra conseguir ver se a gente acha um lugarzinho legal pra ficar. Legal que esse pedaço aqui é estrada de chão, mas é uma estrada de chão super legal, super boa, boa de pedalar. Meu pai já foi na frente com as crianças, eu fiquei ali arrumando a bike da Pri um pouquinho, que tá vindo aqui atrás. E vamos seguir a estrada aí, porque vamos pedalar no frio, na chuva, não tem problema. Mas rasgar dinheiro ninguém tá rasgando, né? Sei você, pagaria pra ficar uma noite só, das 4 da tarde agora que são, até as 10 da manhã do dia seguinte, R$1.500. Claro que tem gente que pagaria, mas eu não pagaria, ainda mais fazendo o que a gente tá fazendo. Boa! Boa, Malu! Isso aí, domina a bike. Deixa que ela trabalhe embaixo de você, mas você que tá no controle. Pode ir soltandinho, joga mais pro meio ali, ó. Fica melhor. Aqui, ó, pra cá, ó. Isso, boa! Isso aí. Oi. Tá. Vai, solta freio, solta freio, solta freio. Joga pro cantinho agora. Esquerda. Mão que você não escreve, mão que você não escreve. Não freia. Desce marcha pesada. Dedinho. Descida dedinho. É, dedinho. Tá bom assim. Chegamos no camping. Tá tudo fechado porque não é temporada, mas é permitido entrar aqui no parque para acampar, segundo a informação que nos passaram lá na entrada. Olá, ó, pai tá agilizando ali a barraca, eu já vou agilizar aqui a comida, tem uma mesinha. Vamos aproveitar ainda que tem luz do dia e a chuvinha deu uma trégua, porque tá frio, gente. Pedal hoje não foi fácil, foi pauleira. Certíssimo, fazendo nossa janta, macarrão